Na última quarta-feira, dia 22, nós falamos aqui sobre o assassinato de John Kennedy. Afinal, foi exatamente na última quarta que percebemos, puxa, já se passaram 60 anos. Faz 60 anos que mataram John Kennedy. Sim, mataram. Mas é um assunto que teve consequências tão amplas e graves e profundas que vale a pena falarmos um pouco mais a respeito disso. Porque quem viu o filme do Oliver Stone, o JFK aqui no Brasil, a JFK, a pergunta que não quer calar, acho que é isso. Ali, claro, é preciso descontar algumas coisas. Há uma certa idealização de Kennedy. A sugestão que, a partir de certo momento, ou desde certo ponto do filme, se torna uma afirmação de que Kennedy iria retirar os soldados que estavam no Vietnã. E também que Kennedy buscaria com a União Soviética o fim da chamada disputa espacial. Há aí uma certa idealização, porque não há fatos que comprovem isso, esses dois movimentos. Mas é verdade também que Kennedy, ele mudou desde a crise dos mísseis. Essa mudança começa um pouco antes, mas ela é acentuada na crise dos mísseis. Mas ela começa já na fracassada tentativa de invasão do território cubano pela Baía dos Porcos. E Kennedy foi acumulando inimigos, não é? Porque ele não deu apoio aéreo, mas ele não impediu a operação de invasão. Deveria ter impedido. Aquilo era um crime de Estado, porque era uma invasão. O Estado queria dizer que não tinha relação com isso, mas suas digitais estavam em todos os movimentos daquela tentativa de invasão. Nas armas, nas embarcações. Só não houve apoio aéreo, negado por Kennedy, e que estava previsto desde quando Eisenhower dera o seu consentimento ao prosseguimento dos planos para a invasão. Mas ela só se deu porque Kennedy concordou. Cuba não tinha dúvida de que haveria uma segunda tentativa e, obviamente, mais bem organizada e mais forte. E talvez aí com apoio aéreo. Tal a pressão dentro do Congresso dos Estados Unidos, na comunidade cubana, com muita força política, e, claro, no Pentágono. E, ao mesmo tempo, havia a questão do Vietnã. Porém, ainda era, embora já estivesse desencadeada a guerra no Vietnã e também no Laos, ali na região que era a antiga Indochina, né? Mas a questão cubana, ela vai se tornando mais importante que tudo, porque quando Cuba chega à conclusão que a segunda invasão seria tentada, haveria uma segunda tentativa de invasão, buscou colocar a União Soviética no circuito. E a resposta foi pesada. Khrushchev mandou que mísseis nucleares fossem instalados em território cubano. Foram longas semanas, mas basicamente críticos. Foram 13 dias.
críticos. Quando o chamado relógio do apocalipse esteve muito próximo da meia-noite, que é uma convenção, né? Se os dois ponteiros chegam ali marcando meia-noite, que é uma convenção, né? Alguém pode ler como meio-dia, né? Mas que se chegar na meia-noite é porque a guerra nuclear torna-se inevitável. Esteve muito próximo, mais do que em qualquer outro momento. Mais até do que agora, com a expansão da OTAN e a reação da Rússia. Então a União Soviética colocou aqueles mísseis e muita gente disse para o Kennedy, inclusive dentro das Forças Armadas: encare, responda militarmente. O Kennedy concordou com o bloqueio naval. Mesmo assim, passaram alguns navios soviéticos que chegaram a Cuba, passaram pelo bloqueio. Foi evitada a interceptação, exatamente porque havia o receio de que de repente houvesse a ordem para que mísseis fossem disparados, inclusive os mísseis que estavam em território cubano. Mas Kennedy resolveu a crise junto com Khrushchev por telefone. Conversas de horas e horas. Até que chegaram a um acordo. Os mísseis seriam retirados de Cuba e os Estados Unidos se comprometeriam a não invadirem Cuba e não promoverem invasões de grupos anticastristas e não armarem movimentos que tinham como objetivo a invasão de Cuba. Houve um compromisso oficial do governo dos Estados Unidos. Não era um compromisso pessoal do Kennedy, um compromisso do Estado. E que, portanto, passa a ser de outros presidentes, dos presidentes seguintes. E mais, o que é pouco falado, havia mísseis dos Estados Unidos na Turquia, apontados para território soviético. E o acordo levou à remoção desses mísseis dos Estados Unidos, que estavam em território turco. O ódio contra John Kennedy cresceu ainda mais nos grupos cubanos, mas principalmente na CIA, no FBI e nas Forças Armadas, cuja representação política está no Pentágono. Voltamos ao filme, porque o filme de fato idealiza John Kennedy quando chega inicialmente a sugerir e posteriormente a afirmar que ele removeria os soldados dos Estados Unidos que estavam no Vietnã. E repito, não há comprovação disso. E também não há comprovação de que se Kennedy não tivesse sido assassinado, de que, por exemplo, não haveria um golpe militar no Brasil, não haveriam 2 golpes militares na Argentina, porque é bom lembrar, o golpe de 76 é o segundo em pouquíssimo tempo, e houve outros anteriores. Na década de 50 houve, na década de 60 e na década de 70. 3 golpes na Argentina, todos. Não é com apoio moral, mas com apoio logístico e incentivo dos Estados Unidos, inclusive de suas Forças Armadas. Isso aconteceu com Eisenhower, isso aconteceu com Lyndon Johnson e isso aconteceu com Gerald Ford. Não teria acontecido com Kennedy? Não dá para afirmar, até porque em 63, com Kennedy vivo, ele foi morto em 22 de novembro, já havia ampla movimentação na embaixada dos Estados Unidos em Brasília para que houvesse um golpe contra João Goulart. Ou seja, Kennedy estava vivo e na presidência. E ele sabia. Também não é
Os documentos demonstram, documentos da CIA inclusive, divulgados muito depois, mostram que Kennedy sabia. Então, essa idealização que há no filme não é fundamentada em fatos. Porém, houve uma outra mudança na percepção, na compreensão e até na alma daquele sujeito rico que chegou muito jovem à presidência, que representava uma geração pós-guerra, embora, claro, ele nasceu muito antes da guerra, tanto que ele lutou na guerra. Ele foi da Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra, muito jovem, 20 anos. Mas, quando estoura a guerra ali, ele está com 22 anos, né? E, portanto, tinha 23, 24 anos, estava lutando no Pacífico, principalmente contra o Japão. Mas Kennedy passou a representar aqueles que nasceram pouco antes da guerra, durante a guerra, pouco depois da guerra e que já chegavam à adolescência e que imaginavam ali um mundo retornando à produção artesanal, não é? Refutando a industrialização ampla e restrita, refutando as consequências do capitalismo moderno, industrial, na vida das pessoas. E, de certa maneira, projetaram em John Kennedy o sujeito que iria ser portador dessa mudança. Ele não era, ele nunca foi. Nunca foi e nunca seria. Nunca seria. Mas, depois que ele morreu, então, isso consolidou-se. Eu até dizia aqui, quarta-feira passada, eu me lembro de casas na década de 60 em que havia lá pôster dos Beatles e uma foto do John Kennedy. Virou uma figura popular e com quem os jovens se identificavam. Mas havia muita idealização também nisso. Kennedy não era o portador desses valores. Mas uma coisa mudou em John Kennedy. Ou alguém produziu um efeito imenso em John Kennedy. Martin Luther King. E John Kennedy passou a se interessar cada vez mais pela questão dos direitos civis. E a lei que foi assinada, finalmente, por Lyndon Johnson, foi concebida no governo de Kennedy. É bom lembrar que negros que passaram em universidades, conseguiram a vaga em universidades no sul dos Estados Unidos, não conseguiam se matricular. Os reitores não deixavam. Começaram a levantar empecilhos, barreiras, para que aqueles negros não se matriculassem. Barreiras físicas. Não podem entrar. Barreiras psicológicas. Uma pressão tremenda, ameaças. O que fez Kennedy? Mandou centenas de agentes do FBI e milhares da Guarda Nacional para garantir que aqueles jovens fariam suas matrículas e estudariam normalmente. E isso também provocou novas fontes de ódio contra John Kennedy, principalmente no sul dos Estados Unidos. Claro, Lee Oswald, a comissão Warren, ignorou evidências, provas, fatos. E partiram da ideia de que Lee Oswald deu 3 tiros num tempo que os melhores atiradores dos fuzileiros navais não conseguiram repetir. E como ele era militar,
Venderam a história de que ele era um marxista. Aí ele foi para a União Soviética. Ele foi para a União Soviética porque mandaram-no para lá. E saiu de lá rapidamente, teve de volta em poucos dias o seu passaporte, o que ninguém conseguiria, porque ele foi enviado para lá. Queriam criar mesmo a ideia do marxista com problemas psicológicos graves, e ele tinha de fato problemas psicológicos graves. Ele atirou, mas o mais provável é que o único tiro dado por Lee Oswald atingiu um espectador. E atiradores, estes sim, profissionais de elite, acertaram Kennedy. Inventaram a bala mágica. E todas as provas foram ignoradas pela Comissão Warren. Em 1979, finalmente o Congresso dos Estados Unidos concorda que houve uma conspiração. De quem? Não se sabe. Mas há um ponto no filme, apesar de toda a idealização da figura de Kennedy, além de muitos esclarecimentos, o que Oliver Stone fez ali foi jornalismo, claro, com inúmeras pitadas de ficção. Ele é um artista, ele é um criador, mas aquilo é jornalismo. Embora haja a sua visão pessoal, como nessa idealização de Kennedy. Mas quando ele diz que houve um golpe de Estado por intermédio de uma personagem real, o procurador de Nova Orleans, quando ele diz que houve um golpe de Estado, ali não é ficção. E mais, quando ele diz, por intermédio do promotor, que foi um golpe de Estado de inspiração fascista. Não é à toa que o filme começa com uma declaração que não foi inventada por Oliver Stone, foi uma declaração pública, um pronunciamento do então presidente Eisenhower, quando ele fala em complexo industrial militar. E quando Eisenhower, um general de N estrelas, herói na Segunda Guerra Mundial, por isso eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos, ele afirma que era preciso impedir que esse complexo industrial militar dominasse a representação pública, o governo, o parlamento. E a morte de John Kennedy foi a consolidação desse avanço do complexo industrial militar sobre o Estado. Ele já estava lá, presente, com lobbies, representantes, mais ou menos importantes, mais ou menos poderosos. Mas o assassinato de John Kennedy marcou um atentado contra a representação popular e tornou o presidente dos Estados Unidos refém do complexo industrial militar. Houve, posteriormente, presidentes que se ergueram contra isso. Nome e sobrenome, Jimmy Carter se ergueu contra isso. Há outros, como Joe Biden, que são funcionários desse complexo. São mercadores de armas. São desenvolvedores de situações que permitem que rios de dinheiro corram para os cofres dos grandes fabricantes de armas de guerra. Esse é o caso de Joe Biden. O caso mais explícito. Mas aconteceu com Bush filho, aconteceu com Clinton, aconteceu com Reagan e o Guerra nas Estrelas. Esse complexo
com amplo poder dentro das Forças Armadas, associado aos mais importantes generais do mais forte exército que a humanidade já viu, as mais fortes organizações militares que a humanidade já concebeu e já viu, e, portanto, com poder gigantesco. Se não há o poder civil, o poder político a deter, nada irá deter na Terra. E não há. Então Kennedy. Foi a máfia. A máfia nunca teve, não tem, nunca terá poder para deter investigações, para manipular a ação do FBI, para manipular a ação da CIA. A máfia muitas vezes age, inclusive agiu como braço da CIA para tentar matar Fidel Castro, mas nunca como comandante da CIA, como um braço ocasional. Os cubanos, anticastristas, também nunca teriam poder para manipular a Comissão Warren, grande parte do Poder Judiciário, o Congresso, a CIA, o FBI, as Forças Armadas e a inteligência militar, vale notar. E, obviamente, Cuba e União Soviética, as outras hipóteses, também não teriam poder para isso. Só o que hoje os americanos chamam de Estado profundo é capaz de controlar e manipular todos esses elementos, todas essas poderosas organizações. Então os tiros, e repito, a ideia era, Lioso deu um tiro, depois ele deu mais 2, e esses 2 numa velocidade absurda. O primeiro, tiro de precisão. Segundo os melhores atiradores, o primeiro é o melhor. Os outros 2 tiros são tiros de confirmação mais rápidos. E esses 2 tiros ele teria dado numa velocidade que atiradores de elite do FBI e dos fuzileiros navais não conseguiram repetir. Então, aqueles tiros que mataram Kennedy, e repito, não acredito que Kennedy teria sido aquilo que sugere Oliver Stone, mas certamente as coisas não teriam corrido como correram. Na questão dos direitos civis e na questão do Vietnã, embora, repito, não acredito que ele removeria os soldados, mas Lyndon Johnson comprometeu-se a uma guerra até a vitória, que não veio. Os Estados Unidos foram derrotados pelos vietnamitas. Mas é bom lembrar, os mesmos que mataram Kennedy, 5 anos depois, mataram Martin Luther King. E alguns meses depois de King, mataram o irmão de John Kennedy, Robert Kennedy. Os mesmos assassinos atiraram em Kennedy, em Martin Luther King, em Robert Kennedy e na democracia, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura já vira podcast, estará à sua disposição no site da Rádio Bandeirantes, nos principais agregadores de podcast, nas nossas redes sociais também. Na sequência tem, ao vivo, a coluna do Milton Neves. Rede